Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quarta-feira, 29 de novembro de 2023, aconteceram no Brasil e no mundo atos em solidariedade ao povo palestino. Embora desde o dia 7 de outubro esteja acontecendo uma ofensiva ainda maior de Israel contra os palestinos, que nós do Mesa de Debates e tantos veículos de comunicação aí já estão denunciando. Além disso, o dia 29 de novembro é o Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino. A gente do Mesa de Debates fez a cobertura do ato em São Paulo, contou aí também com chuva e mesmo assim teve aí a presença de bastante gente. Não foi um ato tão grande quanto outro ato aí que já teve recentemente, mas ainda assim contou com bastante gente em apoio a essa luta tão importante frente a esse genocídio descarado que está sendo cometido contra o povo palestino, intensificado brutalmente desde o dia 7 de outubro. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse ato. Eu estou aqui com a Juliana do Vozes Judaicas por Libertação e eu queria saber, primeiro, qual a importância que vocês veem de estar construindo esse ato aqui em solidariedade ao povo palestino e qual é a discussão que vocês fazem aí sobre o sionismo, qual é a relação de vocês com o Estado de Israel, como vocês veem o judaísmo em meio a essa questão? Eu estou aqui em nome do coletivo Vozes Judaicas por Libertação e para nós a importância da nossa presença em todos os atos em solidariedade ao povo palestino e pela libertação da Palestina é mais do que nada uma luta contra o apartheid, contra o Estado de Israel, que, enfim, há mais de 75 anos firma uma estrutura de apartheid que oprime o povo palestino e que a nossa presença aqui marca que isso não é antissemitismo. O antissemitismo é o racismo e ódio aos judeus. Críticas ao Estado de Israel não conferem antissemitismo e o judaísmo, ele é para muito além das organizações sionistas. O sionismo não nos representa, o Estado de Israel, como ele não nos representa. Estar aqui é importante porque existe um mecanismo muito forte de silenciamento às críticas do Estado de Israel em acusações de antissemitismo. Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação e combater essa falsa equivalência. Tá bom, obrigado. E Juliana, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como o judaísmo encara o sionismo, como os valores judaicos se embatem com o sionismo. Bom, o sionismo lá atrás se construiu como uma pretensa luta de autolibertação, mas com o tempo a gente viu que o sionismo se concretizou como uma estratégia de colonização de um território, de limpeza étnica, de deslocamentos forçados. Isso é muito pouco judaico. O judaísmo é uma religião milenar que carrega valores humanistas profundos de solidariedade com o outro, de responsabilidade social. E eu acredito que a gente poder desvincular o judaísmo do sionismo é um combate ao antissemitismo e também uma possibilidade da gente repensar nossa identidade judaica desvinculada à necessidade de uma etnonação, como o Estado de Israel vem se colocando nessas últimas décadas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Davi, da direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos, da Unidos para Lutar, da Revolução Socialista. E eu queria saber, Davi, qual que é a importância de esse ato hoje, que está tendo em vários lugares ali em São Paulo, em solidariedade ao povo palestino, e também qual é o caminho que vocês acham mais adequado da Revolução Socialista para, de fato, resolver a questão palestina? Então, é muito importante a gente estar fazendo esse ato a nível nacional, denunciando o que Israel vem fazendo há muitos e muitos anos com o povo palestino. Infelizmente, Israel está massacrando, está matando a população palestina justamente para poder ter o território daquele povo. Desde que começou essa invasão, ela vem matando e matando e matando. É muito importante denunciar, porque a luta que está acontecendo lá
na Palestina é um massacre, é um genocídio, não é uma guerra. Não é uma guerra, simplesmente a gente quer exterminar a população palestina para garantir um território 100% de Israel. E a saída dessa é organizar a população, organizar e demonstrar que o erro gigantesco que está acontecendo é esse massacre de Israel. A saída é exigir que Israel devolva o que roubou do povo palestino e que a Palestina seja livre, seja laica, seja liberta desse genocídio que está acontecendo hoje. Então a defesa do povo palestino não é defesa do terrorismo. É sim pelo fim do conflito e sim pela garantia da libertação daquele povo. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Talócio, presidente do PSOL de São Bernardo e também do MTST. Eu queria saber, pelo MTST, qual a importância que vocês têm de estar aqui lutando pela causa palestina. Se você quiser comentar aí, ligar a luta palestina com a luta do MTST por moradia, fica à vontade. Bem, quando o Mohamed Al-Qadri contou para nós que Israel estava derrubando a casa dos palestinos para construir praça no lugar, isso me remeteu à cidade que eu moro, que é São Bernardo, que também o prefeito lá derruba a casa para construir praça. Então é a mesma luta, não tem diferença nenhuma da luta do povo palestino com a nossa luta aqui no Brasil. E esse povo está desde quando foi criado o mundo tentando lutar por sua terra, e aí me vem a ONU e me divide Palestina e cria o Estado assassino de Israel. Então, eu acho que lutar pela Palestina, pelo povo palestino, é lutar também. É a mesma coisa que a gente está lutando pelo povo aqui do Brasil, por moradia, pelos seus direitos. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Ana Laura, co-deputada estadual da bancada das Pretas, também coordenadora do Emancipa, que constrói o mês. E eu queria saber qual a importância que vocês têm de parlamentares estarem aqui construindo a luta, mesmo debaixo de chuva, em apoio ao povo palestino nesse momento. E qual é o caminho que vocês acham mais adequado tomar nas instituições para conseguir pressionar por uma resolução adequada para o conflito? Eu acho que o poder público, o poder político, ele tem uma responsabilidade com a vida em primeiro lugar. E quando a gente está vendo, sentado, parado, um povo inteiro ser exterminado, a gente não vai ter condição depois de se dizer político. Porque se a gente está lá representando o povo, é porque a gente tem esse compromisso com a vida. Então, qualquer parlamentar hoje que esteja fazendo esse enfrentamento é porque tem essa responsabilidade. O que não estão tendo essa responsabilidade são aqueles que não têm humanidade. São aqueles que enxergam o extermínio do povo palestino como se fosse algo menor, ou algo que é para ser julgado, ou algo como a gente escuta em várias câmaras, em vários lugares da extrema-direita, que deve ser demonizado. E o que a gente precisa fazer para conseguir mudar a situação, de pelo menos tentar fazer, forçar que o governo brasileiro tenha uma resposta mais dura. Então a gente tem que pressionar muito. E o poder político ele serve para isso também, para fazer essa pressão. Mas é insuficiente se tiver toda uma mobilização do povo também junto para fazer essa pressão. Obrigado. Eu estou aqui com o Nivaldo, da CTB e do PCdoB, e eu queria saber pelo PCdoB, Nivaldo, qual que é a importância de estar construindo esse ato aqui hoje, que não está acontecendo só em São Paulo,
E além da importância desse ato, qual o caminho que vocês acham mais adequado para resolver a questão palestina? Olha, hoje, o dia 29 de novembro, é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Então, manifestações como essa aqui em São Paulo estão ocorrendo no mundo inteiro. O PCdoB tem uma posição consolidada de defesa da soberania do povo palestino, do seu direito a ter um Estado soberano com capital em Jerusalém, e nós reclamamos das forças políticas e sociais do Brasil e do mundo que lutem pela continuidade do cessar-fogo, que acabe com essa guerra de genocídio e limpeza étnica contra os palestinos, e que nós conseguimos construir um mundo onde as forças do império, da violência e do militarismo, que tem no Estado terrorista do Israel um grande instrumento no Oriente Médio, seja debelado. Por isso que nós achamos fundamental essa solidariedade de todas as forças políticas e sociais. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Rafat, palestino, e eu queria saber, primeiro, como você está vendo essa mobilização aqui em São Paulo, no Brasil, em apoio à luta palestina, e o que você tem a dizer, né, enquanto alguém que tem essa vivência, tipo, que tem essa nacionalidade mesmo, que você acha que é importante que as pessoas, os ouvintes, saibam? O que você acha que é importante que as pessoas ouçam de um palestino nesse momento? O que eu acho essas manifestações, essas coisas são muito importantes para várias coisas, para explicar para o povo aqui que não está lá que está acontecendo lá, para chamar a atenção de quem está ouvindo um lado só da mídia, para ver o outro lado, que não existe, não é só um lado que existe, o outro não, para deixar aqueles que estão lá na faixa de Gaza sentir que tem gente que está com eles, se não for dar apoio de outras formas, eles apoiam, dão apoio pelo coração, pela fala, entendeu? E qual outra parte da pergunta era? E o que você acha que é importante que as pessoas ouçam de um palestino nesse momento, de alguém que está na luta? O que é importante que eles ouvem, eles olham nesse que aconteceu hoje. Depois desse ataque, depois de 7 de outubro, a Hamas ela conseguiu alguns prisioneiros, né? E Israel ela falou que vamos entrar lá conseguir esses prisioneiros, devolver eles, mas eles escolheram a forma errada. Eles não conseguiram. Já há mais de 50 dias estão lá bombardeando, mataram mais de 22 mil pessoas, entre eles mais de 15 crianças, 15 mil. E não conseguiram tirar nenhum prisioneiro israelense que está aí na faixa de Gaza. E depois eles escolheram outra forma, a forma que tem que ser no começo. Falar, negociar, tirar os prisioneiros palestinos que estão lá nos prisões israelenses e devolver uma troca. Como você está com prisioneiros, eles têm direito de viver livres, né? E também os israelenses eles têm direito. Então o direito é igual. Não tem um ser humano melhor que o outro. Entendeu? Então, como esses têm direito de viver livres, com todo o direito do ser humano, o outro lado também ele tem o mesmo direito. Isso. Obrigado. Eu estou aqui com o Arthur, da Organização Comunista Internacionalista, antiga esquerda marxista, e eu queria saber o seguinte, qual a importância que vocês veem da construção desse tipo de ato aqui
mesmo embaixo de chuva, né, em solidariedade ao povo palestino. E qual é o caminho que vocês acham mais adequado para resolver a questão palestina? Bom, em primeiro lugar é importante deixar claro que a solidariedade internacional da classe trabalhadora e da juventude são as únicas armas que o povo palestino tem para resistir, porque os governos do mundo inteiro, que são quase todos governos capitalistas alinhados com os interesses do imperialismo, são todos pró-Israel. Veja você a contradição. Os mesmos governos que expulsaram os diplomatas russos, que expulsaram cidadãos russos dos seus países por conta da guerra da Ucrânia, não apenas se recusam a fazer qualquer coisa parecida com isso no caso de Israel, que massacra um povo indefeso, porque na Ucrânia é uma guerra, em Gaza é um massacre. É uma diferenciação importante a ser feita. Não só se recusam a expulsar qualquer diplomata israelense, qualquer cidadão israelense, como ainda atuam de maneira consciente e deliberada para coibir manifestações como essa. A gente vê na França, na Alemanha, no Reino Unido, supostos baluartes da democracia, não é? Ali você vê o tempo inteiro manifestações em defesa do povo palestino sendo atacadas. Por isso mesmo que esses atos têm que continuar, que são a grande arma que o povo palestino tem na sua luta e para continuar a garantir que o mundo não se esqueça da sua tragédia, que desde 1948 é uma das mais sensíveis e dolorosas que acontecem no mundo. Obrigado. Eu estou aqui com o Pedro da LSR e da ASI. E eu queria saber como vocês estão vendo esse momento do conflito, vamos dizer assim, né, chamar entre aspas de conflito na Palestina, e qual o caminho que vocês propõem que é o melhor para resolver a questão palestina? Então, esse momento, né, a gente viu que teve essa pequena trégua. Os camaradas aqui falaram hoje no ato que isso é uma pequena vitória, né, que é isso que precisa ser feito, e foi através da luta internacional mesmo que conseguiram isso, mas que precisa estender e ser permanente, né? Não pode voltar o massacre que a gente estava vendo para mais de quase 2 meses que o Estado israelense estava fazendo. Mas a gente acha que a única forma, na verdade, que a gente tem como acabar com esse massacre, esse ciclo de massacres e violência na região, é primeiro com o que a gente já está vendo, que é a solidariedade internacional, o movimento internacional contra o massacre, contra os ataques do Estado israelense, né? E a gente viu atos massivos na Europa e outros lugares, mas também movimento estudantil em um país diferente, mas o importante também os trabalhadores portuários e outros recusando, por exemplo, de mandar armas para o Estado israelense. Isso a gente tem que ver maior e estendido, também com toda a classe trabalhadora da região, né? Dos países árabes, mas também com a classe trabalhadora israelense. É a única forma de acabar com o Estado israelense capitalista, né? Qualquer solução para a região tem que ser uma solução socialista. Não basta um país, um Estado palestino capitalista. Isso não vai resolver os problemas. A gente precisa a luta pelo socialismo na região e por uma federação socialista de toda a região. É a única forma que a gente vê que isso pode acontecer. A gente tem uma seção Israel-Palestina, temos camaradas agora lá no chão, né, tanto na Cisjordânia como em Israel, lutando contra a guerra e enfrentando muita repressão do governo israelense, né, com intimidação, tirando nossas faixas, tirando nossas placas, impedindo de fazer atos, protestos contra a guerra. E a gente vê isso no mundo inteiro, então a gente tem que expandir essa luta e lutar para que a gente acaba com o capitalismo na região e instala o socialismo em toda a região. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Marcelino, professor, constrói UP, Unidade Popular, também o Jornal A Verdade. Eu queria saber qual é a importância que vocês veem de estar construindo esse ato, mesmo embaixo de chuva, né, em solidariedade ao povo palestino, e qual o caminho que vocês acham mais adequado sugerir para resolver a questão palestina? Cara, eu acho que assim,
a gente está debaixo de chuva, embora pareça muito, se a gente comparar com a realidade do povo palestino, é pouquíssimo, né? Porque o povo palestino está sem teto, o povo palestino está sem água, o povo palestino o Estado de Israel invade os campos de refugiados e destrói as estradas para que o povo palestino não possa se locomover. Então a gente está aqui, eu acho que debaixo d'água, inclusive é até simbólico, assim, embora seja pouco comparado com o que o povo palestino sofre, né? A gente não pode reclamar disso, né? Mas eu acho que a gente tem que mostrar para o mundo que nós estamos solidários ao povo palestino, de que a classe trabalhadora no Brasil, que o povo é solidário e que não cai nesse discurso de Israel de direito de defesa, né? Porque Israel causa, na verdade, um massacre, um genocídio, e o que é a saída, né? Inclusive, como você perguntou, a saída é a gente ter o reconhecimento do Estado palestino, né? Como isso foi aprovado lá em 1947 pela ONU, só foi realizado o lado de Israel, e o povo palestino hoje não tem direito ao retorno, não tem direito às suas terras e tem a todo instante, né, sido atacado não só pelo Estado de Israel, como pelos colonos também, com o apoio do Exército de Israel e dos Estados Unidos. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Antônio Neto, da direção da CUT em São Paulo, e do Sindicato dos Bancários também. E eu queria saber, pela CUT mais especificamente, como vocês estão vendo esse massacre que o povo palestino está sofrendo, principalmente desde o dia 7 de outubro, e qual o caminho que vocês veem para uma possível resolução do conflito, e também, se quiser falar, qual é a relação da unidade que a classe trabalhadora tem que ter com essa pauta, fica à vontade. A CUT está completando 40 anos esse ano, e desde sua fundação a CUT tem uma posição firme em prol da luta do povo palestino. Nós entendemos que o povo palestino tem o direito ao seu território, tem direito a ter o seu Estado constituído e seus direitos respeitados. O que nós estamos vendo hoje é um genocídio, um massacre de proporções gigantescas. O presidente Lula, ao receber as vítimas do massacre na faixa de Gaza no Brasil e ouvir os relatos, engrossou o tom contra Israel pela barbaridade que foi relatada para ele. E isso foi o suficiente para que setores da extrema-direita e do sionismo atacassem o presidente, atacassem as posições do governo brasileiro, que está lutando por uma construção, uma solução pacífica para o conflito. Então nós estamos aqui nos somando para uma luta em termos de construção de uma solução pacífica que interrompa a violência, e a violência tem um lado. A violência está sendo praticada pelo Estado de Israel, que está bombardeando a faixa de Gaza, matando crianças e civis. Nós não podemos concordar com isso, não podemos admitir isso, e a classe trabalhadora, de forma unificada, em todos os locais de trabalho, tem que participar, tem que se engajar nesse ato, porque nós entendemos que as mobilizações que estão ocorrendo no mundo todo, elas tiveram sim grande importância para frear um pouco ainda a sanha genocida que está acontecendo por parte do Estado de Israel. Então nós estamos convocando todos e todas para se somarem aos atos e às mobilizações em prol do povo palestino. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Ziad, vice-presidente do CEDIAL, também da Frente Palestina, e eu queria saber pelo CEDIAL qual que é a importância desse tipo de ato em solidariedade ao povo palestino, e quais são as considerações que vocês acham importantes colocar com relação a toda essa discussão desse massacre e também de caminhos para resolver a questão palestina. Primeiramente, boa noite. Lógico, dia 29 de novembro é muito importante para essa causa, né, que é a causa do povo palestino, para ele não ficar na solidão, não ficar esquecido, para que essa causa não seja esquecida e o povo não seja esquecido. E lógico, é de extrema importância um ato como esse, principalmente nos andares da invasão e do massacre do Estado de Israel sobre o povo palestino, demonstrado a farsa
que Israel criou a narrativa culpando um grupo na faixa de Gaza de que ele foi o culpado pelo 7 de novembro e na verdade ele não foi. 7 de outubro. Então, é importante essas manifestações para a gente denunciar a verdade, denunciar a mentira, criminalizar o Estado genocida, né, e mostrar para o povo qual é a realidade, o que verdadeiramente está acontecendo naquele local. E que não adianta a mídia mundial e a mídia, essa bolha que foi criada no Brasil, defendendo o Estado de Israel, e trazer narrativas mentirosas para justificar a matança de um povo. Nós temos aí aproximadamente 22 mil mortos, 10, 11, 12 mil crianças mortas. Então, por isso a importância desse ato, é trazer a realidade e a verdade. Que não, eles criaram narrativas mentirosas, eles mataram o próprio povo na festa rave, já está provado isso, já está provado que não mataram crianças, não degolaram, não queimaram crianças em churrasqueiras, não queimaram mulheres vivas, não houve estupro. Já está provado isso. Agora, já que está provado, esse ato vem trazer a informação para aqueles que querem ou defendiam o Estado de Israel pelo ato de 7 de outubro, agora condene o Estado de Israel pelas mentiras que massacraram, mataram e através de uma narrativa mentirosa enganaram o povo do mundo e enganaram a gente aqui no Brasil. Por isso que é importante atos como esse para a gente ter um espaço para dizer a verdade. Muito obrigado. Beleza. Valeu. Estou aqui com a Natália Chaves, vereadora da cidade de São Paulo pela bancada feminista do PSOL, constrói o Subverta e o Travessia. E eu queria saber qual a importância para você que políticos estejam aqui construindo esse ato hoje em solidariedade ao povo palestino e quais são as medidas que você acha que valem ser tomadas nas instituições para de alguma forma tentar fortalecer a luta do povo palestino? Eu acho que é muito importante ter políticos aqui porque a gente tem uma exposição que precisa ser usada para falar quais são os nossos posicionamentos, que é o posicionamento popular do Brasil. As pessoas estão vendo o sofrimento da Palestina e é impossível estar de acordo com isso sem estar de acordo com uma política genocida de Israel, que usa, sim, vítimas israelenses como desculpa para o genocídio. Isso não pode acontecer, as pessoas estão vendo que está desproporcional, não é uma guerra, é um genocídio, e por isso que é importante a gente usar a nossa voz para falar sobre esse absurdo. E sobre ações das instituições, é muito importante a gente pressionar o governo federal para cortar as relações com o Estado de Israel, para tirar nosso embaixador de Israel, tirar o embaixador de Israel daqui e cortar relações diplomáticas até que o cessar-fogo seja imediato. Na verdade, né, a gente gostaria que isso acontecesse até que a Palestina fosse livre totalmente. Esse seria o ideal. É uma política de Estado de Israel, não é só de governo, e a gente precisa acabar com isso, inclusive acabar com o sionismo de esquerda. Então seria uma sinalização muito importante do governo Lula cortar as relações com Israel. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Pedro, do MRT, da Faísca, e eu queria saber como vocês estão encarando essa escalada aí, que desde o dia 7 de outubro está massacrando ainda mais os palestinos, né? E qual a solução que vocês propõem para de fato resolver a questão palestina? Perfeito.
Não, então acho que em primeiro lugar é importante a gente caracterizar e dar os nomes das coisas, né? Então, o que a gente vê na Palestina, como defendem vários, inclusive, teóricos judeus anti-sionistas, é que tem um extermínio étnico que acontece ali na Palestina, que na verdade não começou no dia 7 de outubro, ele já tem aí décadas de operação colonialista ali no Oriente Médio, como na verdade uma intenção estratégica do imperialismo, em primeiro lugar britânico e depois norte-americano, de conter as revoltas e a própria unidade que existia entre trabalhadores judeus e árabes, que sempre existiu. Isso estou falando de séculos de convivência. A ideia era justamente poder ter uma base que pudesse estar ali atento e contendo todas as revoltas que acontecessem no Oriente Médio, uma área muito estratégica, como uma vitrine do Ocidente ali no mundo oriental. Justamente criando uma separação, uma fragmentação na classe trabalhadora, criando sindicatos só para judeus e sindicatos só para árabes. Então, nesse sentido, é uma guerra completamente reacionária, um genocídio e, como diz o próprio Ilan Pappé, é um extermínio étnico. E aí, nesse sentido, a nossa posição para como a gente, na verdade, tem que lutar por isso, enquanto revolucionários, enquanto comunistas, na verdade, a gente, em primeiro lugar, defendendo a ruptura imediata das relações diplomáticas entre o Brasil e Israel. O Lula demorou 5 semanas de massacre para admitir algo tão elementar como, na verdade, condenar Israel. Mas, na verdade, se Lula diz que Israel é um Estado, né, que está praticando terrorismo, por que mantém relações diplomáticas? Por que mantém essas relações com Netanyahu? Por que continua comprando armas e financiando o Estado colonialista de Israel? Porque permite que o Mossad continue fazendo coisas com a Polícia Federal do Brasil? A gente, na verdade, diz basta de demagogia e pela ruptura imediata das relações Brasil e Israel. E, na verdade, a nossa perspectiva mais estratégica, né, resgatando inclusive o que é a teoria, né, a estratégia da Revolução Permanente, do Trotsky, na verdade, a unidade da classe trabalhadora batalhando por uma Palestina livre, operária e socialista do rio ao mar, e que, na verdade, só vai acontecer com a unidade dos trabalhadores árabes e judeus ali na região e também com toda a unidade da classe trabalhadora internacionalmente, né? A gente está vendo aí várias demonstrações de solidariedade que vão dos Estados Unidos, à Austrália, da Inglaterra, à Indonésia, inclusive parando o envio de armas em vários países. E na verdade a gente vê que é nessa força, a força classe trabalhadora e da juventude, que já questionou a guerra do Vietnã, que já questionou a guerra da Argélia no passado, que a gente tem que justamente fazer agora. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Thiago, do Diálogo e Ação Petista, e eu queria saber, primeiro, qual a importância para vocês de construir esse ato aqui hoje em São Paulo e em outros lugares também, e qual o caminho que vocês acham mais adequado para de fato resolver a questão palestina? Bom, a gente está empenhado em atos em diversas cidades do Brasil, porque essa é a principal questão internacional hoje, né? Inclusive que concentra todos os problemas do imperialismo. De fato, o Estado de Israel foi constituído pelos países imperialistas, com a liderança dos Estados Unidos. Na época, vale lembrar, com o voto favorável da União Soviética do Stalin, infelizmente, mas foi constituído para se tornar um enclave imperialista. Bom, e aí iniciou o massacre do povo palestino. Nunca foi uma luta entre árabes e judeus, isso não é verdade. Inclusive, vários judeus aqui protestando. Trata-se do sionismo, que é a filosofia de ter um Estado dos judeus lá, que foi alimentada pelo imperialismo, e então iniciou o massacre do povo palestino. Então, essa jornada internacional, e ela é internacional, ela tem que crescer porque, em primeiro lugar, na nossa opinião, o que unifica, que é o cessar-fogo imediato, agora verdadeiro e permanente, né? E o fim do bloqueio a Gaza. Isso deve ser o elemento que unifique mais amplamente possível gente de todas as origens políticas, sociais que concordem com isso. E outras questões, evidentemente, que a gente coloca em discussão. Uma delas é a saída para o problema, porque na nossa, aí é uma opinião nossa, de outros também, mas não de todos, que a única saída para aquele problema não é a política dos dois estados, que é defendida há muito tempo, que vai ter um Estado sionista e do lado o Estado palestino. Em primeiro lugar, o Estado sionista, que não é um Estado judeu, ele é expansionista, colonialista, e já está mais que provado agora, mais do que nunca,
que ele não vai permitir um Estado do seu lado, então essa política está terrivelmente, sanguinariamente falida. Então é uma discussão que já é antiga, né? Inclusive as organizações palestinas tinham essa posição originalmente, é de construir um só Estado em toda a Palestina histórica, com todas as componentes que vivem lá, em pé de igualdade, portanto é um Estado que tem que ser democrático, livre, que não é o caso do Estado de Israel. Tem uma série de leis religiosas, restritivas, etc. Então, mais ou menos, esse é o resumo da discussão que a gente faz. E, claro, fora isso, a solidariedade organizada da classe trabalhadora, que na Europa e nos Estados Unidos tem ganhado peso, porque vai ter uma jornada dos portuários de novo, para impedir embarque, armas e outras mercadorias para Israel, isso é muito importante, e que no Brasil a gente acha também que deve ganhar um lugar, né? E sim, eu sou membro do PT, eu acho que nós temos que aumentar a cobrança para o governo Lula manter os acordos, são muitos acordos acadêmicos, comerciais, militares, sobretudo as polícias, os estados da federação têm acordos, as polícias militares aqui são municiadas com armas compradas de Israel, que é o que fazem o genocídio do povo negro com essa arma, até chegar no rompimento diplomático como outros países já fizeram. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Fábio, da CSP com Lutas, do PSTU, e eu queria saber pelo PSTU, como vocês estão analisando esse momento do conflito, né? E a importância de estar aqui construindo solidariedade ao povo palestino, mesmo com chuva. E, claro, pensar qual é o melhor caminho que vocês veem para a resolução do conflito. Olha, nós tivemos uma primeira vitória pequena, mas vitória que foi parar por 6 dias o genocídio em Gaza. Isso se deveu à enorme pressão internacional que vem da classe trabalhadora, que vem da juventude de muitos países. E isso, junto com a resistência palestina em Gaza e na Cisjordânia, conseguiu essa pequena conquista. Agora, qual que é o problema que nós temos? Ao contrário do que ocorre em todo o mundo, em Israel, a população judia, a imensa maioria, apoia a retomada desse genocídio, e o governo é um governo de extrema direita, é um governo que tem 2 neonazistas. Então, que o único sonho deles é matar os palestinos e expulsar os palestinos de suas terras. Então, pode ser que, apesar da pressão internacional e da resistência palestina, pode ser que eles retomem essa ofensiva militar. E por isso que é muito importante nós estarmos nas ruas em todo o mundo hoje, que é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, para exigir o fim do massacre a Gaza. E não só isso, nós temos que andar muito mais, nós temos que parar, lutar para pôr fim ao cerco que Gaza sofre há 16, 17 anos, por fim à perseguição que tem o povo palestino na Cisjordânia e também nos territórios ocupados por Israel em 1948. E tudo isso para caminhar na perspectiva da única solução verdadeira, que é uma Palestina livre do rio ao mar. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Soraya Mislé, do PSTU, da Frente Palestina também. E eu queria saber pela Frente Palestina qual é a importância do ato que aconteceu aqui hoje para vocês nesse momento da guerra, que teve aí um breve cessar-fogo com alguns poréns, né? E qual o caminho aí que vocês estão vendo que é o melhor para resolver a questão palestina que vocês acham importante falar? Olha, hoje é o dia 29 de novembro, Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Não é um dia que a gente tem uma lembrança feliz, porque a primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, recomendou a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, delegando mais da metade daquelas terras para um projeto colonial sionista. E foi um sinal verde para que as milícias sionistas colocassem em prática os seus planos de limpeza étnica.
E isso culminou na pedra fundamental da Nakba, a catástrofe palestina, que é a formação do Estado racista de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada. Esse processo de colonização nunca parou. Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina, depois, em 67, avançou para os outros 22%, que é Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e diante de uma cumplicidade internacional e a aliança com o imperialismo, agora dos Estados Unidos, primeiro lá atrás da Grã-Bretanha, agora dos Estados Unidos, e bilhões de dólares, se sentiu à vontade para partir para a sua solução final, que é o que a gente está vendo aí nesses quase 50 dias. A pausa humanitária na matança não significa a libertação do povo palestino. É importante para dar um respiro, é mais importante ainda o cessar-fogo total, imediato, porque é um massacre, é um genocídio. É o que o povo palestino em Gaza, que já perdeu mais de 22 mil vidas, 75% de mulheres e crianças, está pedindo, clamando para o mundo. Mas é preciso não parar de falar sobre a questão palestina, porque essa não é a solução. A solução é o fim do regime colonial e de apartheid. É o fim desse projeto colonial. É uma Palestina livre do rio ao mar. É um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas e com retorno dos milhões de refugiados às suas terras. E para que isso aconteça, para que a gente possa ter uma Palestina como era a Palestina histórica, onde o meu pai cresceu antes de 48, que judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos, é preciso que as lideranças desses crimes contra a humanidade sejam julgadas em tribunais internacionais. E aí a gente pode recuperar, como eu falei, das palavras do nosso poeta, o nome original da nossa terra, que é a terra de amor e paz. Beleza, obrigado, Soraya. Eu estou aqui com a Lorena, da CST, professora da Rede Estadual de São Paulo, e eu queria saber como vocês estão encarando esse genocídio, né, que o povo palestino está sofrendo a essa altura do conflito. Quais são as perspectivas que vocês têm aí da resolução do conflito e se vocês têm alguma proposta, né, para essa resolução que vocês acham que seria mais adequada? Não, acho que primeiro tem um elemento que você coloca, que é da sua própria pergunta, que é bastante correto ao nosso ver, que é a caracterização do que está acontecendo como um genocídio, assim, sendo perpetuado pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Então acho que esse é um ponto de partida muito importante, porque é essa caracterização que eu vejo que unifica aqui diversas pessoas, diversas organizações nesse ato que a gente está fazendo hoje aqui na cidade de São Paulo, mas que estão acontecendo pelo país, e hoje é uma data importantíssima, que é um dia de solidariedade ao povo palestino internacional, né? E aí a gente vê que a primeira coisa, a primeira tarefa é justamente colocar as pessoas na rua em defesa do povo palestino, contra o genocídio praticado pelo Estado de Israel, essas atrocidades que, assim, que é até difícil ver, né, circulam. Na mídia a gente não vê praticamente nada, mas nas redes sociais a gente vê os vídeos, assim, é até difícil de ver tamanha atrocidade que está acontecendo lá. Então os atos de rua são fundamentais, assim, até a própria comunidade palestina fala muito isso pra gente, como é importante terem os atos, a gente demonstrar ativamente esse apoio à resistência palestina e toda a solidariedade. E quando a gente entra na questão de resolução, ou possível resolução do conflito, assim, para a gente não tem outra saída. Em primeiro lugar, seria o cessar-fogo, que as pessoas estão morrendo agora, existem bloqueios acontecendo agora, milhares de pessoas estão sendo expulsas agora, nesse momento, que é um conflito histórico, né? Mas que está com muita intensidade nesse momento.
Agora, para o cessar-fogo acontecer de fato, qual que é a saída? E aí a gente vê que, por exemplo, as resoluções que o Brasil tem apresentado na ONU de cessar-fogo, elas são muito insuficientes, porque pelo próprio caráter do Estado de Israel, de ser um Estado colonial, racista, que usa todo o poder militar que tem para massacrar um povo e que quer avançar cada vez mais, né? A gente está vendo isso agora, não é o suficiente. Então é necessário que o governo brasileiro, o que a gente pode reivindicar daqui do Brasil, é que o governo brasileiro, o governo Lula, rompa imediatamente com todas as relações, seja as relações políticas, diplomáticas, seja as relações comerciais com o Estado de Israel, porque isso de fato iria colocar uma pressão para o cessar-fogo nesse momento. E, obviamente, a gente vê como de fundo a resolução desse conflito, né, a defesa do Estado palestino, de um Estado único palestino naquele território, que seja um Estado democrático, não racista, que seja um Estado laico, isso é importante também, mas a defesa do Estado palestino é o que está de fundo para a resolução de tudo que está acontecendo hoje. O que a gente vê hoje é consequência da existência do Estado de Israel. Então, o Estado de Israel não deveria existir, né? Então, é um pouco como a gente vê e, claro, a gente atua de todas as formas para impulsionar as manifestações de rua para levantar essas pautas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Oz do POR, Partido Operário Revolucionário, e eu queria saber, primeiro, a importância de estar aqui construindo esse ato, mesmo debaixo de chuva que está tendo agora, e além da importância desse ato em solidariedade ao povo palestino, qual é a melhor proposta que vocês veem para a resolução da questão palestina? Boa noite, os camaradas do Mesa de Debate e aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. Nós do Partido Operário Revolucionário acreditamos que a grande importância da resistência se dá em duas frentes, a resistência do povo palestino. A primeira é a resistência direta, né? A resistência física, a resistência material, a resistência dos grupos que estão lá no campo de batalha, combatendo e resistindo ao genocídio do Estado sionista de Israel. Aí entra o grupo Hamas, todos os grupos que estão lá resistindo. Essa é uma frente de resistência. A segunda frente de resistência são as grandes manifestações que estão acontecendo pelo mundo todo. São milhões de pessoas somadas, né? São milhões de pessoas nas ruas para defender a resistência do povo palestino e combater o genocídio. O Brasil ele faz parte dessa resistência internacional, então essas manifestações que acontecem aqui são extremamente importantes. A manifestação de hoje, apesar da chuva, ela é muito importante. Mas o POR ele diz que a gente precisa avaliar essas manifestações e perceber o que está faltando, o que a gente precisa para ir além, para ter manifestações ainda mais massivas, ainda mais fortes. E é muito claro o que está faltando nessas manifestações. É a classe operária e os demais trabalhadores organizados enquanto classe. Porque é claro que tem trabalhadores aqui e que tem operários nessa manifestação, mas eles não estão organizados enquanto classe, através dos seus sindicatos, que não estão de fato colocando toda a sua força nessa luta. A gente está vendo aqui bandeira da CUT, da CTB, bandeira da Colutas, e isso é importante, mas eles estão aqui como representação, não estão fazendo as assembleias nos sindicatos, não estão parando a produção social, não estão discutindo com os operários qual que é a melhor forma de lutar. Então essa é a diferença que nós defendemos e é o que acreditamos que está faltando.
Por isso, nós do Partido Operário Revolucionário estamos, na medida das nossas forças, nas portas de fábrica, levando o boletim Nossa Classe, fazendo colagem nos corredores falis, para chamar os operários para as manifestações. Mas isso é insuficiente, porque os sindicatos é que têm um papel fundamental de ir nas suas bases, de parar a produção, de fazer assembleia e trazer os operários enquanto classe. E por que isso é importante? Porque quando os operários participam das manifestações, eles participam com seus métodos próprios, que são as greves, que são os piquetes, que são os bloqueios de via, que são os trancaços, que são as manifestações massivas. Esses são os métodos da classe operária. E é com esses métodos que nós vamos derrotar o sionismo colonialista de Israel e a opressão que o povo palestino está sofrendo nesse momento. Essa é a mensagem do Partido Operário Revolucionário para o Mesa de Debate e para os trabalhadores. Vamos pressionar os sindicatos, vamos chamar a classe operária para estar presente nas manifestações enquanto classe e com seus métodos próprios. Beleza, valeu.